E aí, moçada, tudo bem? Bom, hoje nós vamos começar, a aulas 6 e 7 do volume 2 de Biologia, tá? Biologia 3, no caso. Esse conteúdo ele se inicia na página 310, da parte de Biologia. Ele trata da configuração da água e dos sais minerais, na composição ou na estruturação de um ser vivo, qualquer que seja o ser vivo, né? Bom, considerações iniciais a fazer. A água é a substância mais importante que tem, na sobrevivência da maioria dos seres vivos. É bem provável que a Terra ela foi formada há mais ou menos 4,6 bilhões de anos atrás. E por volta de 4 bilhões de anos atrás, surgiram as primeiras moléculas complexas, que conseguiam se reproduzir. Biologicamente falando, os primeiros seres vivos, não é isso? Então, teve necessidade de 600 milhões de anos, mais ou menos, para que os primeiros seres vivos utilizassem a água, como componente importante para a sua estruturação. Pois bem, a água é uma molécula, formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, ligados entre si por ligação covalente, por conta da repulsão do par de elétrons, ela adquire geometria angular, que torna a molécula polar. Ela vai apresentar uma região polarizada negativamente, um polo negativo, e uma outra região polarizada positivamente, que é o polo positivo. Como o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, ele se torna o polo negativo dessa molécula, e a região que tem os átomos de hidrogênio são polos positivos dessa molécula. Entre uma ligação de hidrogênio e a outra, existe um ângulo de mais ou menos 105 graus. Então, essa é a estrutura física da molécula de água, tá certo? À medida que o organismo ele vai se desenvolvendo, as quantidades de água que fica na composição, na corporação de suas células, ela pode modificar ao longo da vida desse indivíduo ou pode se manter constante durante toda a vida dele. Nós, seres humanos, por exemplo, quando a gente nasce, a quantidade de água no nosso corpo ela é muito grande. Ela é bem maior do que 80%. Mas à medida que a gente vai ficando mais velho, essa quantidade de água no nosso corpo ela vai diminuindo. Os idosos, por exemplo, eles podem apresentar uma porcentagem de água no corpo de até 55%, 60%. Então, isso vai modificando. E isso também varia de organismo para organismo. Tem organismos aí que a quantidade de água é em torno de 95%, e tem organismos que chega aí a 35%, 40%. Mas, de qualquer forma, os seres vivos dependem da água para a sua sobrevivência. Tudo bem? Bom, gente, é isso mesmo. Biologicamente falando, a água ela tem essa importância. E também dizendo em relação a isso, é provável que a vida surgiu a partir da água. Outros planetas por aí, tipo Marte, a própria Lua, que não é planeta, mas está aí dentro do contexto. Se lá tiver água, igual os cientistas acreditam que pode ter, isso vai ser o primeiro passo, para a gente poder colonizar um planeta desse no futuro. Porque é bem provável que a partir dessa água lá existente, a gente vai conseguir criar mecanismos para a produção de vida, para condições de sobrevivência, produzir condições de sobrevivência, tá certo? Aqui eu vou mostrar para vocês um esqueminha que eu fiz aqui. Bom, então tá aí. Esse é o nosso assunto de hoje, E eu gostaria de começar falando a respeito da água, água e sais minerais. Então vamos lá. Primeiro, no corpo dos seres vivos, em geral, nós temos essa composição aí, ó. Olha a quantidade de água que tem em um organismo, de um ser vivo, qualquer que seja o ser vivo.
Peraí, deixa eu só voltar aqui. Pronto. Tem um cara passando vermelhete, mas faz parte. Então, olha só, de 75% a 85%, né, da composição de um ser vivo é água. Isso, mais ou menos, é composição nossa, né, de uma pessoa na faixa etária de 20 até 45, 50 anos. Quantidade de proteína que tem em segundo lugar, de 10 a 15%. Nós temos de 2 a 3% de gorduras, lipídios, 1% de açúcar, 1% de ácidos nucleicos e 1% de outras substâncias. Isso levando em consideração todos os seres vivos. Tá? O ser humano, por exemplo, essa quantidade de proteína ela é um pouquinho maior e a quantidade de lipídios ela fica em torno de 8 a 35%, dependendo do indivíduo. Se o indivíduo for gordo, por exemplo, tiver obesidade de grau 1, grau 2, isso pode chegar até 35%, né, de gordura. Não é normal, né? Bom, continuando. Aqui nós temos a estrutura da água. Então, a água é isso aí que vocês estão vendo. Né? Aí eu coloquei o modelo de Dalton para representar a molécula de água, né? Usando o modelo de Dalton, mas é para vocês visualizarem como que é a molécula. Então, observa que ela tem um polo positivo, um polo negativo. Os hidrogênios representam o polo negativo, positivo dessa água, e o oxigênio é o polo negativo. Bom, que vantagem que tem isso? A água, por apresentar, né, essa capacidade de polaridade que ela tem, né, ela pode se agregar a outras moléculas, né, principalmente os sais minerais, que são moléculas iônicas, né, vamos dizer assim, ou aglomerados iônicos, e isso facilita as reações químicas corporais, né? Os indivíduos, eles dependem dessas reações químicas. Mesmo quando a gente ingere água, é muito importante que nessa água existam esses sais minerais. Se uma pessoa inventar de ficar tomando somente água destilada, né? Ela pode danificar o corpo dela de uma forma irreversível. Nós dependemos desses sais minerais para a nossa sobrevivência.